Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A semana foi marcada pelo aumento de tensões geopolíticas, com a informação de que a Rússia planeja retaliar a Finlândia se o país aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os impactos para o agro vão ser discutidos neste programa. E nos Estados Unidos, as dificuldades climáticas estão atrasando o avanço do plantio e temporais têm sido frequentes por lá. Você está vendo imagens de agricultores norte-americanos que tiveram a infraestrutura de algumas fazendas bastante prejudicada pelas adversidades climáticas e pelos temporais e ventos fortes. A gente vai analisar a situação da safra norte-americana também a partir dos dados do último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano divulgado nesta semana. E no Brasil, agricultores acompanham a escalada dos custos de produção após o reajuste do óleo diesel. Risco de greve de caminhoneiros também está no radar e o aumento da probabilidade de um novo Laninha afetar a safra brasileira. A onda de frio intensa, que pode trazer geadas nos próximos dias, é um fator para a gente analisar. Vamos então receber os nossos convidados. Uma saudação a Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e embaixador especial da FAO para as cooperativas. Roberto, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Kellen, é um prazer estar com você aqui, sobretudo com dois craques, como o Kogo e o William. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço também a Carlos Kogo, sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio. Uma satisfação recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nossas saudações a todos os convidados também, participantes, e a você também e ao programa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Kogo. Williams Bini, head de agronegócio da Clima Tempo. Seja muito bem-vindo, Williams. Uma satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço, Kellen, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Pertence aí Kogo, que eu já conheço de algum tempo, também o senhor Roberto Rodrigues. Realmente é um prazer muito grande aí poder falar um pouquinho sobre clima aqui. O nosso painel hoje está cheio de informação que a audiência está querendo saber no detalhe. E para começar essa rodada, vamos focar no cenário internacional. Começo com você, Roberto. A Rússia ameaçou retaliar a Finlândia após o país indicar adesão à OTAN. O aumento do risco geopolítico impacta o agro de qual maneira, na sua avaliação? Kellen, vou dizer para você uma coisa até anterior à tua pergunta. Essa invasão da Rússia na Ucrânia me pareceu, no princípio, que seria uma coisa de curta duração. Hoje já se fala em duração muito maior, tem gente falando em mais de um ano de duração desse conflito bélico no leste europeu. A possível retaliação contra a Finlândia e eventualmente a Suécia, obviamente vai complicar ainda mais o processo. Infelizmente, o que aconteceu foi uma contingência que a partir da pandemia criou dificuldades na área de cadeias de produção. Várias cadeias de produção de insumos sofreram falta de matéria-prima, ou porque a infraestrutura não funcionou, ou porque a energia também não funcionou. O fato é que várias cadeias produtivas não funcionaram adequadamente, o que levou a um aumento de custo de produção determinado pelo crescimento de demanda de produtores do mundo todo, de governo do mundo todo, que queriam aproveitar os bons preços para ampliar a produção. Preços tinham subido por causa da pandemia da segurança alimentar determinada por ela. Então, realmente, o que a pandemia criou já foi uma tragédia. E a guerra só potencializou esse processo, mais uma vez mostrando dificuldade para as cadeias produtivas se organizem. Então, a consequência me parece mais próxima, além, obviamente, de custos que não cairão, é uma reorganização, Kelly,
do sistema de produtivo no mundo numa nova fórmula de globalização. Provavelmente que as empresas vão procurar trazer mais perto de suas sedes a produção de insumos e de matérias-primas de produção. Esse que é um tema fundamental que vai ter, obviamente, uma intercorrência também com a oferta de alimentos do mundo. Muito bem, ou seja, uma consequência imediata analisada aqui pelo Roberto é uma não queda de custos de produção que estão em patamares historicamente altos e ainda uma nova forma de globalização. Interessantíssimo esses pontos para a gente começar. Ainda quero fazer mais uma pergunta para você, Roberto, e saber se você acredita numa escalada eventual de confrontos, alguma situação bélica mais abrangente em função da sinalização destes outros países de interesse de aderir à OTAN. Kellen, eu não quero acreditar nisso. Eu também não acreditava que no século XXI houvesse um confronto como esse que está acontecendo lá na Ucrânia. Não acreditava que fosse possível isso. Agora, como aconteceu, e como a Rússia já anunciou eventual retaliação à Finlândia, não adianta eu não querer acreditar, mas é possível que aconteça, lamentavelmente. Isso significa preço de alimentos ainda historicamente altos, motivados talvez pela ocorrência de mais esses desdobramentos geopolíticos? O que é muito menos grave do que mortes de inocentes, problemas de perda de soberania nos países. São temas muito mais graves do que a questão alimentar. A questão alimentar já está dada pela pandemia e complicada pela invasão, mas ele tem menos importância, embora seja fundamental para a humanidade ter paz. É uma velha história, né, que a gente sempre fala sobre isso, né? Não há paz onde houver fome. Então, segurança alimentar não é um tema, não é uma questão semântica. Segurança alimentar é essencial para que haja segurança, estabilidade política e social no interior das nações. Então, é um problema, sim, mas o tema da soberania nacional dos países, a agressão armada que representa mortes inocentes de maneira brutal, isso é muito mais grave. Muito bem, obrigada, Roberto. A gente vai continuar ainda analisando os impactos das últimas notícias do cenário internacional para o agro brasileiro. E eu vou pedir para a produção colocar essas imagens, Kogo, que é para que você faça a análise para a gente. Vamos colocar, então, imagens dos Estados Unidos, imagens divulgadas nesta semana nas redes sociais por agricultores norte-americanos, mostrando os impactos que os temporais causaram lá em áreas produtoras, áreas agrícolas. A gente vê armazéns retorcidos, máquinas ali com tombamento de alguns outros materiais da região, árvores também caídas, tudo isso em decorrência da alta velocidade dos ventos, dos temporais que estão atingindo algumas regiões produtoras e que, de acordo com relatos dos próprios norte-americanos, está impactando na evolução do plantio da safra dos Estados Unidos. Plantio, inclusive, que está atrasado, né? Kogo, o USDA indicou que o plantio do milho é um dos mais lentos, pelo menos desde 2013. Nesta semana, um novo relatório de oferta e demanda foi divulgado. O que você enxerga que está acontecendo nos Estados Unidos e a tendência para o mercado de safra global? Bom, primeiramente, Kellen, esses impactos todos climáticos, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela, de imaginar que são coisas pontuais também, né? Que estão acontecendo em localidades do Corn Belt, do cinturão agrícola americano, e que trazem prejuízos para aqueles produtores ali que foram afetados. O atraso realmente ele é muito grande. A gente tem um maior atraso de plantio de milho desde da safra 12/13, lembrando que a safra 12/13 foi registrada a maior quebra da história dos Estados Unidos em safras de grãos, mas não foi por isso, foi por uma seca histórica decorrente de uma laninha. Né? E naquele ano, inclusive, foi um dos 3 picos de preços globais dos últimos 30 anos, em que o milho atingiu $8,30 por bushel e a soja $17,24, que patamares que já estamos alcançando hoje. Ou seja, o que está acontecendo é que o mercado já, também, além de todas as questões colocadas pelo Roberto, pelas questões ligadas à geopolítica, logística e tudo mais, alta de insumos, custos, os maiores custos da história no mundo todo, inflação globalizada, além de tudo isso, e da questão da guerra,
a gente tem toda uma situação de alta de custos, e evidentemente a alta de custos vai representar, por um tempo indeterminado, patamares de preços agrícolas em níveis muito elevados. E esses preços que nós estamos comentando, todos eles, de certa forma, é uma forma de quantificar, de precificar já alguma possível futura quebra de safra nos Estados Unidos. Mas eu acho que vale a pena muito ressaltar uma coisa que é interessante, que muitas vezes não é considerado aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm a melhor relação frota-hectare do planeta. É uma coisa que a gente sempre conversa bastante. A capacidade de recuperação de plantio que eles têm é algo absurdo. É uma coisa totalmente diferente. Vou citar um número só para a gente ter um paradigma aqui, né? Nós temos no Brasil um trator para cada 119 hectares plantados. Eles têm um trator para cada 36 hectares plantados. Isso envolve a movimentação de plantadeiras, equipamentos, etc. Já vimos um caso, anos anteriores, em questão de uma semana, de um relatório para outro, eles plantarem 18 milhões de hectares em uma semana. Isso é uma coisa completamente fora do padrão. Tá? O que eu estou dizendo é que pode tranquilamente haver uma recuperação do plantio. Está havendo uma precificação de uma quebra, que é natural, o mercado futuro ele retrata o que pode acontecer no futuro, mas nós não estamos contando com essa quebra nesse momento. O mais aconselhável realmente para traçar planos é não contar com quebra e contar com esses números que o USDA divulgou, que a meu ver são números bem conservadores e que por si só já são altistas. Muito bem, então você não conta com uma quebra na safra dos Estados Unidos por enquanto. Esse atraso pode ser revertido em função dessa frota que eles têm, que poderia acelerar um plantio mais adiante, e acredita que a tendência é de preços firmes nos patamares que estamos a mais altos, a depender do que acontecer por lá. É isto, Kogo? Eu diria que preços sustentados em patamares elevados, o fôlego de alta, nesse momento, ele já está bastante exaurido, né? É o momento onde a demanda ela já começa a enfraquecer, porque o preço está num patamar tão elevado, e não é só o caso, nós estamos aqui falando já de cara, inicialmente em soja e milho, mas realmente talvez o problema mais grave atualmente seja no trigo, porque o trigo hoje é questão de 20% das calorias globais, atinge sistema alimentar em toda a África, no sudeste da Ásia, no Oriente Médio, na América Latina, nos países mais pobres da Europa. Essa sim é uma catástrofe verdadeira, porque você não consegue realocar esses estoques de forma fácil de um país para outro. Não é só uma questão de logística, é uma questão de capacidade de pagamento, de preços estratosfericamente altos. Inclusive a gente já está vendo um descolamento do preço do trigo e do milho, que não é uma coisa comum. Há uma correlação muito grande em termos globais de preços, cotações de trigo e milho. Elas são muito correlatas. E já está começando, o spread está largando a favor do trigo. Então, isso, de fato, é altista para todos os grãos, de certa forma. Inclusive os oleaginosos, girassol e soja. Obrigada, Kogo. E aí a gente vai perguntar para você, Williams, que nesta semana vimos, inclusive, o órgão de meteorologia norte-americano, a NOAA, elevando as chances da ocorrência do fenômeno Laninha para 69% ante 59% que nós tínhamos para o trimestre junho a agosto. Como isto afeta a safra norte-americana? A presença de um Laninha significa um risco para não haver uma produção farta ou não? Você enxerga que as condições climáticas serão favoráveis para recompor os estoques mundiais de grãos, por exemplo? Essa questão da Laninha, né, a gente sabe muito bem que o impacto, né, Kellen, a gente acompanha isso há tantos anos, né, não é só a nível nacional, né, então você vê que as relações que nós temos aí com o resfriamento do Pacífico com relação às mudanças dos padrões climáticos, elas influenciam em todo o planeta, né. Falando um pouquinho dos Estados Unidos, a grande preocupação nesse momento é por conta justamente do possível atraso no plantio do milho e também da soja, né? Caso você tenha um atraso do milho, eles podem reverter isso para a soja, né? O doutor aí, Kogo, comentou há pouco, né, com relação aos eventos mais extremos que nós tivemos nas últimas semanas, e foram mais localizadas realmente ali na região do Corn Belt, do central dos Estados Unidos, e não necessariamente teve relação com o resfriamento do Pacífico, mas a grande preocupação agora é por conta desse possível atraso no plantio do milho, já que a janela de plantio aí ela está já finalizando. E
com isso os produtores estão sendo obrigados a eventualmente passar isso para a soja, né, substituir a área de plantio do milho para a soja. Quais são os impactos disso, né? Não preciso nem dizer que o mercado começa a ficar mais preocupado. Por quê? Porque eu começo a ter uma redução da área de plantio do milho, né? Então, isso já é um impacto extremamente importante e, consequentemente, a redução na diminuição da produção do milho nesta safra agora 2022, né? A grande pergunta, né? Por que esse atraso, né? Agora vamos relacionar essa condição ao que nos motivou, né? A questão das condições climáticas. Então, por que nós estamos falando em atraso, né? Primeiro que nós tivemos muita chuva e temperaturas bem mais baixas nas últimas semanas, últimos meses nos Estados Unidos. Esse foi o principal motivo com que tem gerado este atraso. Mas e qual a expectativa, então, agora para essa segunda quinzena de maio, né? Agora já olhando um pouco mais a previsão. A previsão justamente está a favor desse plantio, né, do milho, até porque vai haver uma diminuição nas chuvas, vai ter um aumento das temperaturas associado à sazonalidade, né? Estão já mais próximos do verão no hemisfério norte, e com isso tem que ter um momento de aceleração desse plantio do milho, né? E o Dr. Kogo falou agora que a questão da frota existente lá pode ser um fator extremamente positivo. Então, mesmo essa janela reduzindo, né, as condições meteorológicas sendo a favor, agora na segunda quinzena, você reduzindo essa janela, é muito possível aí que essa questão de tecnologia existente possa fazer com que haja uma aceleração, né, do plantio. E a dúvida principal fica, né, uma dúvida que eu não vou saber responder aqui, se vai dar realmente tempo para a gente realmente plantar todas as áreas destinadas ao milho ainda, né, nessa safra aí, fechando aí o mês de maio, começando aí o mês de junho. Então, fica a grande incógnita, Kellen, você vê se vai dar tempo realmente usando a tecnologia, a meteorologia vai estar a favor, né, mas realmente a janela está bem mais curta nesse momento. Só para a gente finalizar o ponto Estados Unidos brevemente, Williams, quando você fala que a meteorologia estará a favor dos norte-americanos, você está indicando o quê? Que a safra deles vai estar com uma boa disponibilidade hídrica, com uma boa luminosidade, as condições se mostram, pelo menos pelos seus mapas, favoráveis ao desenvolvimento das lavouras de soja e milho por lá? Pelo menos elas não mostram desfavoráveis, que esse é o principal ponto, tá? Então, tendo essa possibilidade de acelerar esse plantio e conseguindo realmente utilizar essa área de plantio para o milho, as condições atmosféricas, mesmo com a laninha, elas não devem ser desfavoráveis, não deve ser um ponto negativo com relação a essa safra. Muito bem, a gente volta com vocês já. Vamos dar início à segunda rodada do nosso Hora H do Agro de hoje e depois dessa cobertura internacional é hora de olhar para o Brasil e avaliar o que está acontecendo com a nossa safra, o que a gente pode esperar para o plano safra 22-23 e oferta de crédito que pode impactar no uso de tecnologias para as próximas temporadas e ainda vamos avaliar os riscos de geadas, já que há uma frente fria a caminho. Hora de começar. Roberto, diga pra gente, o Ministério da Agricultura indicou nesta semana que a divulgação do Plano Safra 22-23 deve ocorrer na segunda quinzena de junho. Há uma grande dificuldade em relação a orçamento, isso pode levar mais tempo para construir o Plano Safra da nova temporada. O que deve acontecer com o crédito rural oficial na sua avaliação? Pois é, Kellen, tua pergunta é aquela que está incomodando mais a gente aqui no agro brasileiro. 3 fatos são contra nós. O primeiro é o aumento dos custos de produção, já citado aqui fartamente, o que significaria uma demanda maior por crédito. Os custos são maiores, então mais crédito. O segundo fato é que a economia está patinando, então a disponibilidade de recursos está na direção contrária, está na contramão dessa oferta. A ideia é ter menos recursos. E o terceiro ponto é que com a inflação elevada, a taxa de juros também deve ficar muito mais alta do que ano passado e que anos anteriores. Ou seja, nós precisamos de mais dinheiro a um custo menor e a ideia que existe, por enquanto, é menos dinheiro a um custo maior. Então, nós estamos exatamente na contramão do processo da safra brasileira. O que preocupa, Kellen, é que isso pode representar
uma redução da oferta, na medida em que você tenha menos crédito e, como você mesmo citou aí, um pouco menos tecnologia, menos fertilizantes, talvez menos defensivos, então você pode ter uma safra menor. Num momento em que o mundo vive exatamente inflação de alimentos, em alguns casos, ausência de segurança alimentar a países mais pobres e populações mais carentes. Então, nós estamos na contramão. Ao fazer um plano de safra convencional, considerando as condições atuais, financeiras e econômicas do país, a impressão que existe é que teremos um plano de safra pior do que anteriores. Quando, na verdade, temos que olhar a floresta toda, não estou olhando a árvore que é o Brasil. A floresta toda é um mundo com inflação de alimentos e com insegurança alimentar. Então, nós tínhamos que ter um plano de safra que fosse fora das condições de normalidade, que são essas lamentáveis que eu coloquei aqui. O Ministério da Agricultura tem clareza nisso, a equipe técnica do Ministério da Agricultura é brilhante, está olhando para isso. O próprio ministro está viajando pelo mundo em busca de mais fertilizantes para garantir o abastecimento interno. Então, o Ministério da Agricultura está fazendo a parte dele. Mas esse negócio, esse plano de safra, não é um plano de safra do Ministério da Agricultura. É um plano de safra do Estado brasileiro. Nós tínhamos que fazer uma grande safra esse ano para exportar o máximo para o mundo todo. Isso implica também negociações comerciais para abrir essas questões comerciais mais francamente favoráveis no Brasil e mostrar ao mundo que o Brasil tem uma capacidade de multiplicar as safras de um ano para o outro. Não podemos aumentar muito a safra de um ano para o outro, né? Então, tinha que ter um plano de safra agora para arrebentar a boca do balão. Perdoa a expressão, Kelly, arrebentar a boca do balão. Crédito a valer, barato e em tempo hábil, para a gente possa plantar uma safra gigantesca e mostrar ao mundo a nossa capacidade técnica de produção. Isso não só contribui, o Brasil contribui para a redução da inflação no mundo e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar para populações de mais baixa renda, como também muda a imagem do Brasil lá fora. Mas o Brasil lá fora hoje está um pouco, lamentavelmente e injustamente, está depreciada. Uma contribuição brasileira nesse momento, abastecendo o mundo, muda isso e cria uma visão um pouco mais favorável ao Brasil. Então, o que nós precisamos fazer é um plano de safra fora do que é convencional, do que é normal. Nós não estamos em tempo normal, estamos em tempo de guerra. Em tempo de guerra, respostas para a guerra. Então, acho que temos de olhar essa questão mais abrangentemente, viu, Kelly? Muito bem. Essa semana passada eu conversei com o diretor técnico da CNA, Roberto, e aproveito para fazer um último ponto com você, e ele dizia que se tiver muita dificuldade para compor o orçamento do Plano Safra 22-23, a CNA, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, estão fazendo alguns estudos que podem, inclusive, apontar para uma necessidade de furar o teto de gastos para garantir orçamento para a subvenção da taxa de juros do Plano Safra. Essa seria uma saída adequada na sua avaliação? Olha, eu não sei avaliar, eu não gosto de furar teto de gasto, acho que isso é uma coisa ruim para a imagem brasileira e também para a própria condição de governabilidade do país. Mas acredito que haja outros mecanismos, se quer. Reitero, não é um programa do Ministério da Agricultura, nem mesmo do governo como um todo, é todo mundo. Nós precisamos chamar os bancos privados, de repente, vamos lá, aumentar o compulsório, dobrar o valor do compulsório. Você coloca mais crédito à disposição do produtor rural. Tem que chamar as trading companies para trabalharem com um processo de barter muito mais flexível, muito mais amplo. Tem que chamar também as instituições de classe todas, representantes de produtores rurais, da indústria de alimentos, representantes dos produtores de insumos agrícolas, produtores e importadores. Tem que haver um esforço conjunto. Eu não quero repetir muitas vezes as coisas, mas é um esforço de guerra. Eu me lembro muito, o duro de ser velho, gente, é que você lembra da Segunda Guerra Mundial. Mas eu me lembro de uma frase que eu ouvia naquele tempo, que é a seguinte: em tempo de guerra, não espere notícia boa. Não tem notícia boa em tempo de guerra. Eu acho que o Brasil pode dar uma notícia boa para o mundo inteiro, dando uma demonstração de capacidade de produção e de abastecimento internacional. Para isso tem que ter um compromisso, não é só o compromisso do governo ou só do produtor rural brasileiro, é uma coisa da sociedade brasileira, das instituições de representação e dos segmentos que estão em paralelo à área produtiva. As cadeias produtivas têm que trabalhar juntas nesse processo.
Muito bem, obrigada, Roberto. Kogo, passo para você a próxima questão sobre a produção brasileira neste momento. A gente está acompanhando com muita atenção a evolução do milho segundo a safra, porque inclusive há uma necessidade para recompor estoques depois das quebras que a gente observou, só que a gente já vê algumas consultorias privadas reduzindo a projeção de produção por causa de problemas climáticos em Goiás, problemas climáticos em Minas Gerais, algumas áreas até de Mato Grosso. Pergunto para você, o que a Conab trouxe de números nesta semana, qual é a visão do governo e a visão do Kogo para a tendência de produção e preço de milho no mercado doméstico de agora em diante? Perfeito. No caso da consultoria, nós já também efetuamos um desconto aí na segunda safra, né? Estamos trabalhando aí com uma segunda safra de 88,6 milhões de toneladas. Lembrando que ainda assim ela seria praticamente 46% acima do ano passado, que sofreu com uma estiagem severa decorrente de fenômenos climáticos, né? Então, apesar de tudo, ainda somando as 3 safras que nós temos no Brasil hoje, nós chegaríamos aí a casa de 115,5 milhões de toneladas, é uma grande safra, e apesar dessas quebras todas que já estão sendo confirmadas, Mato Grosso, Goiás, etc., em outros estados do Brasil, ainda seria uma safra recorde de milho. A safra total, ela somaria aí um número suficiente para fazer um bom volume de exportações, manter o mercado abastecido e rolar estoques de passagem ainda. Tanto é verdade que o mercado spot está caindo e que na B3 os futuros também estão mais baixos no segundo semestre. Tem que também fazer uma ressalva que isso é bom para o setor todo de consumo, né? Que também é exportador no Brasil, que é o setor de agricultura de corte, né? O setor de carne bovina, de confinamento, o setor de suinocultura, etc. Parece que a gente vai ter um cenário de preços firmes, preços bem sustentados em níveis elevados, mas mais moderados no caso de uma colheita, uma quebra moderada, como a gente pode chamar, tá? Não é uma quebra generalizada e nem próximo do que foi no ano passado. E também nós aqui estamos analisando uma grande recuperação de safra para a próxima temporada. A gente já está arrojadamente, até eu posso dizer, na primeira estimativa que a gente foi entregue aos clientes da consultoria, apontando 320 milhões de toneladas de grãos, o que, a meu ver, pode parecer muito absurdo para algumas pessoas, mas os movimentos de compra de sementes, de fertilizantes, que a gente aqui na consultoria basicamente trabalha só no mundo corporativo, né, só com empresas, de agroquímicos, de defensivos, de biológicos, de tratores, o sinal é esse, não está havendo desânimo nenhum por parte do produtor, isso está muitíssimo claro para mim, assim como você e eu, a gente corre por aí, faz palestras, conversa com as pessoas, não se vê nenhum quadro de desânimo, né? O ingresso de fertilizantes está normalizado no Brasil, está chegando fertilizantes, os produtores estão assustados, sabem que é o maior custo de produção nominalmente da história, sem nenhuma discussão, mas sabem também que até mesmo com esses custos recordes, a margem é positiva no Brasil, dada essa alta dos preços internacionais, dada de novo uma valorização do dólar novamente, né, que já voltou lá dos 4,50 e voltou para cima dos R$5, o cenário do lado do produtor é otimista, ele está se enxergando com um potencial para produzir. Isso viria principalmente de soja e milho, nós estamos aí estimando 150 milhões de toneladas de soja quando vem. E veja bem, se eu posso parecer aqui que estou exagerando das pesquisas feitas, não é nada demais não, o USDA colocou lá 149 nesse relatório do mês que nós estamos falando agora, né, no atual deles, primeiro para 22, 23, e no caso do milho nós estamos trabalhando com 131 milhões de toneladas, também muito próximo do número deles, que é 129, então os 320 milhões de toneladas sobre os 274 milhões esse ano pode parecer, poxa, é muito maior, não, calma lá, esse ano a previsão é 300 milhões de toneladas, tivemos uma quebra na soja, e uma quebra de milho de verão muito importante, uma quebra de 22 milhões de toneladas de soja e de 7 milhões no milho. Então, sobre a safra esperada, é um crescimento até razoável de 6,5% aí, perfeitamente factível. O primeiro estado, inclusive, que já declarou a intenção de plantio foi Mato Grosso, com 2,8% de aumento de área de soja. O sentimento é de plantar mais, tá? Não tenho nenhuma dúvida disso. Somente uma catástrofe climática ou alguma mudança muito radical nesse fluxo de entrada de fertilizantes
poderia modificar essa projeção. Nós estamos caminhando para uma safra recorde, e aí sim, cabe aí a questão meteorológica, climática, etc., todo esse risco já falado do Laninha, né? Mas, numa primeira projeção, que é a metodologia do STI, a mesma que a nossa consultoria trabalha, que é a mesma sistemática da Conab, onde eu estive por 8 anos, né? Você não projeta quebras antecipadamente a um plantio de uma safra, né? Você projeta uma safra dentro de condições normais. Em condições normais, o potencial é para 320 milhões de toneladas, sim. Quanta contribuição, né, do Brasil na produção de alimentos. Olha que fantástico, 320 milhões num cenário muito cheio de adversidades. A resiliência do agricultor brasileiro tem chamado demais a atenção, e os níveis de confiança, apesar das altas de custos, continuam altos, porque o olhar é sempre para frente, um olhar de esperança. Isso é muito interessante. Obrigada, Kogo, e a gente vai perguntar a você, William Sbini, essa situação climática, principalmente o foco na geada da próxima semana, eu gostaria que você dissesse para a gente se ela pode tirar o entusiasmo de alguns agricultores, especialmente milho e café, porque as temperaturas vão cair, não vão? Vão cair sim, viu, Kelly? Vão cair bastante, inclusive essa primeira onda de frio, digamos, do final agora do outono, né? Estamos aí há um pouco mais de um mês do início do inverno, ela já vinha sendo monitorada e acompanhada já há algumas semanas. O bom da meteorologia é que esses sinais, né? Essas ondas, esses momentos aí de entradas de massa de ar mais intenso, cada vez mais elas têm uma maior previsibilidade com relação ao período, né? Então, há 2 semanas atrás já estávamos falando desse frio. É claro que ainda tem a questão da intensidade, né, desse frio, e justamente os níveis de temperatura que ele vai chegar em cada região. Porque sabemos muito bem, para você ter uma geada, você tem que ter temperaturas de 4 graus para baixo, né? Tem que ser 4 graus. Então, é claro que nós estamos falando de uma previsibilidade de, às vezes, 1 grau para cima, 1 grau para baixo, que fazem toda a diferença numa previsão de geada, por exemplo, né? Então, o que acontece? A gente tem acompanhado isso, e para a semana que vem, realmente, entre terça e quarta-feira, vai ser o pico do frio, tá? Lembrando que condições de laninha, você sempre tem uma potencialização dos eventos de frio aqui no centro-sul do Brasil, até por conta do Oceano Pacífico mais frio, né, coisa que nós já comentamos, e nessa situação a gente tem, portanto, condições sim de geada para a semana que vem, especialmente milho, café, mas o ponto importante, né, devem ser geadas que não são aquelas geadas que nós chamamos de generalizadas, né? É um problema muito grande quando você tem aquelas geadas que elas não têm distinção de áreas de baixio, áreas mais elevadas, não. Nesse caso, as temperaturas propícias à formação de geadas, elas não devem fazer com que tenhamos aquelas geadas generalizadas, mas certamente teremos sim impactos no mercado por conta da ocorrência dessa previsão para a semana que vem, Kelly. Você falou em terça-feira, é um evento pontual ou esse risco de geada permanece na quarta, na quinta, até que as temperaturas voltem a subir? Não, entre terça e quarta, então madrugada de quarta-feira, na quinta-feira ainda persiste, mas aí já reduz. Então, digamos que o ápice, a preocupação mesmo fica para madrugada de quarta-feira, né? Na quinta-feira ainda mais reduzindo, na sexta-feira já tiramos essa condição de geada já. Lembrando que, principalmente, sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Paraná, aí sim de forma um pouco mais concentrada por conta aí do posicionamento dessa massa de ar polar. Áreas de café, áreas de milho, pessoal de Londrina, Cascavel, muita gente escrevendo, perguntando qual é a área do Paraná que vai estar mais na mira dessa geada, hein? Norte, noroeste, né, pegando região de Londrina também, pegando também o extremo oeste do estado de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul. Então todas essas regiões ali, elas estão propícias justamente pelo posicionamento da área de alta pressão associada à massa de ar polar, que vai estar mais concentrada nessas regiões. Então fica o alerta aí, e durante a semana também, que é muito interessante, que nós acompanhamos dia a dia, porque os modelos eles vão se ajustando, né, e eventualmente você tem algum dia o frio reduzindo, depois o frio aumentando, mas se nós formos fazer uma média realmente das últimas rodadas dos modelos, eles persistem esse frio realmente com essa condição de um primeiro frio mais intenso aí para o ano de 2022. Obrigada, Williams. A gente volta a falar com vocês já já.
Vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais análise sobre os impactos, da política de Covid-0 na China, que gera um problema nos portos e impacta na entrega de defensivos. Também estará em discussão fertilizante, custo de produção e muito mais. A política de tolerância zero à Covid-19 e o lockdown na China mantém filas de navios acumulados ao redor do maior porto de contêineres do mundo, em Xangai. O problema logístico gera atrasos na distribuição de matérias-primas e eleva custos, que também impactam o agronegócio brasileiro. Eu conversei com o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, Júlio Borges. Júlio, há atrasos na entrega de matéria-prima para defensivos neste momento? Temos tido atraso, mas ainda eu acredito que há tempo suficiente para se recompor. Penso que a China também está muito preocupada com isso. A produção, eu até ao mês retrasado estava mais otimista. Agora, ainda essa semana, temos tido notícias de um lockdown mais intenso em cidades diferentes. Então, como a China é de uma dimensão enorme, nós temos que acompanhar diariamente. Há uma tendência de normalidade, mas devemos acompanhar bem próximo as circunstâncias dos portos chineses. Nós sabemos que todo dia temos notícias diferentes. Então, essa política de Covid-0, infecção zero na China, está elevando a mais disrupções da cadeia de logística do que esperávamos. Não tem um produto específico, porque todos os produtos estamos embarcando agora. Então, cada empresa teve de algum, ou por atraso de porto ou atraso de embarque. Estava concentrado só em Xangai, mas já se alastrou a outros portos. E há risco de faltar produto como, por exemplo, o glifosato, que é um dos herbicidas mais usados aqui na agricultura brasileira? Eu vejo a volta da produção do glifosato quase normal, quase restabelecida, mas a disruptura da logística ainda nos afeta bastante. Eu não vejo uma disponibilidade de quanto quisermos hoje à vontade. E eu vejo essa preocupação com não só esse produto, com outros também. Mas a maior preocupação sempre é o glifosato, que é o que mais é utilizado de maneira imediata, logo no início da lavoura, né? E os preços, eles podem subir ainda mais para defensivos agrícolas? Nós tivemos o glifosato nos últimos 3 anos, ele quase triplicou de preço. Outros produtos duplicaram de preço. E com o nível de óleo, o nível de custo de geração de energia, eu não vejo alta também. Eu acredito numa estabilidade de preços no patamar que estão. E é possível que falte produto químico defensivo para algum produtor rural brasileiro? Eu diria que é possível sim, ainda tem muitos químicos para chegar, mas não é motivo para desespero. Acho que todos nós da cadeia, assim como fizemos no ano passado, estamos trabalhando bastante para que não haja. Para se dar uma referência da estimativa que nós temos, da estimativa de volume necessário para esse ano, eu acredito que nós já tenhamos nas indústrias ou em trânsito ao redor de 65%. O que resta para que chegue até o final do ano, eu acredito que esteja até um pouco que adiantado em relação ao passado. Eu acredito que até julho já teremos aqui ao redor de 65% a 70% de total dos agroquímicos necessários para tratamento da safra 22-23. Dados muito importantes, muito obrigada, Júlio. Acabamos de conversar com o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, Júlio Borges. Obrigada, volte sempre. E vamos aos nossos convidados para análise deste tema, o tema de insumos, né? Ouvimos atentamente os dados que indicam que em trânsito ou nas indústrias já temos cerca de 65% dos defensivos, o que na visão do Júlio, presidente do Sindiveg, significa que estamos adiantados. Roberto Rodrigues, diga pra gente qual é a sua avaliação sobre os riscos na cadeia de insumos para a safra de verão. Conta pra gente, inclusive estamos atentos a essa situação. Os riscos existem, porque agora não é mais a pandemia, agora é a guerra, né, que tem
criar dificuldades junto aos portos, particularmente os portos chineses. Então, realmente, existem riscos de desabastecimento. Mas, como o Júlio Borges mostrou com muita clareza, a expectativa não é grave. Não é grave. Aliás, isso é um tema, viu, Kellen, que me encanta muito na agricultura brasileira. Olha, quando a pandemia começou, havia um temor no mundo todo com relação ao desabastecimento, inclusive no Brasil. Nós, no Brasil, em 15 dias, tínhamos organizado tudo. Lembra que teve município que fechou as portas para trânsito de caminhões com produtos agrícolas, sobretudo hortifrutigranjeiros? Não demorou mais do que 15 dias. Em 15 dias o Brasil resolveu os problemas todos, a logística funcionou na plenitude, nós abastecemos o Brasil inteirinho e o mundo inteirinho. Então, eu fiquei impressionado como a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro foi ágil, foi competente, foi inteligente para resolver os problemas. A mesma coisa nesse momento estamos vivendo agora. Todo mundo sabia, desde o começo, desde o final do ano passado, que o tema insumos ia sofrer dificuldades. Por causa de preço e por causa de abastecimento em função da logística complexa que o mundo vivia já por causa da pandemia. Os produtores rurais foram ágeis, sobretudo as cooperativas agropecuárias. As cooperativas prestaram um serviço maravilhoso esse ano aos produtores rurais e foram ao mercado, quando entregaram a soja, o milho e outros produtos, vieram com insumo agrícola e conseguiram fazer um abastecimento importante, não só dos defensivos, mas também dos fertilizantes. Calcula-se que já tem hoje 75 fertilizantes disponíveis no Brasil para a safra de verão. É um número extraordinário. É, como diz o Júlio muito bem, maior do que a média normal em anos convencionais. Então, eu imagino o seguinte, Kellen, o que vai acontecer? Número 1, os custos serão realmente elevados. Não há que discutir mais, seja por causa da escassez do produto, seja por causa do custo de logística, frete, transporte marítimo e interno, que são realmente muito altos, até por causa do petróleo, que você já citou originalmente nessa conversa nossa. Então, acredito que nós teremos custos mais altos. Mas eu estou tão otimista quanto o Júlio. Eu acredito que o abastecimento será, se não 100%, uma parte próxima disso. Muito bem. Mas eu acho importante, Kellen, o produtor rural brasileiro, já percebendo o risco lá atrás, já tomou decisões interessantíssimas. Fez análise de solo nas propriedades todas, para saber onde é que ele poderia reduzir a adubação, para correr um risco menor. Então, houve uma preparação. O agricultor brasileiro hoje é um agente empresarial competente, que planeja, tem estratégia, consegue avançar. Então, eu diria para você, claro, com a preocupação de que alguém pode ficar na chuva, a grande maioria dos produtores rurais brasileiros acabará sendo atendido, se não na totalidade dos insumos, numa quantidade que permite um plantio com nível técnico razoável. Excelente, essa é uma ótima notícia para a nossa audiência que fica a todo momento querendo entender como é que está a logística de insumos. Kogo, a minha pergunta para você é sobre preço, né? Preço de fertilizante defensivo tende a ceder de agora em diante ou essa situação de lockdown na China, reajuste de óleo diesel acaba impedindo uma queda nestes custos? De fato, os preços, principalmente no caso dos fertilizantes, eu acho a grande preocupação, sem dúvida nenhuma, hoje nesse grupo todo, né, é fertilizante. Fertilizante, geralmente, ele pesa aí entre 15% e 18% do custo de produção, e ele vai pesar 25% nessa próxima temporada, é o preço mais alto da história. Já houve uma leve queda desses preços, né? Todos atingiram, alguns chegaram a atingir níveis recordes, caso do cloreto de potássio. A gente tem aumentos em 12 meses aí na casa de 150% a 160% em cloreto de potássio, em ureia, em difosfato de amônia, em superfosfato triplo. Em média, de abril para maio, os insumos cederam em torno de $150 por tonelada FOB, tá? Então a gente já tem um pequeno alívio. Agora, estão muito acima da sua média histórica. E para contribuir mais ao nosso debate aqui e transformar em números o que foi falado, né, nós estamos vendo então já dentro desses níveis atuais de custos, de preços de insumos, os custos em reais para soja e milho vão subir 35%, já tendo uma alta anterior nessa safra que passou e acumulando uma alta de 86% em 2 anos safras. Agora, aí que está, acho que o grande ponto incrível do produtor brasileiro que o Roberto falou.
com toda essa alta, maior custo da história, sem nenhuma dúvida, maior custo de insumos dos anos, a margem do produtor de soja líquida ainda fica na casa dos $600 por hectare. Considerando toda essa, claro que tivemos uma alta do preço dos grãos também, que apesar de tudo alivia um pouco a relação de troca. Mas para fazer um comparativo, o produtor americano, que tem praticamente a mesma produtividade de soja que o brasileiro, a receita dele convertida em acre por hectare não passa de $200. Lembrando que no caso do Brasil, ainda vamos fazer, esse mesmo produtor vai fazer um milho segunda safra, ou lá no sul vai fazer um trigo, que está com preço valorizado. Então essa receita somada numa mesma hectare, ela vai para casa acima dos $1.000 por hectare, né? E a margem bruta, ela realmente cai, a margem líquida realmente cai muito, mas o fato ela é muito positiva. A gente vai ficar com EBITDA ao redor de 54% na soja, uma margem bruta antes de juros, amortizações, etc. E uma margem líquida em reais, em torno de R$3.000 por hectare. O milho vai extrapolar, vai bater lá em nível de R$10.000 por hectare, a soja está caminhando para R$7.500 por hectare, e nada disso consegue assustar o produtor brasileiro. Ele está a fim de plantar, está a fim de colocar esses insumos, está procurando fertilizantes, estamos vendo o movimento, está procurando defensivos, e a boa notícia, de janeiro a abril, as importações de fertilizantes cresceram 9%, elas não caíram, cresceram. Então onde é que está saindo essa magia toda? Só para lembrar, porque isso não pode fugir do nosso debate hoje. Os Estados Unidos não colocaram sanções sobre fertilizantes russos, né? E o banco que o Brasil está utilizando para fazer importações é o chamado Gazprom Bank, é um banco russo que é o que faz as transações financeiras, que não está desconectado do SWIFT e que faz as transações financeiras para o gás natural fornecido por a Europa, e que nem poderia ficar fora do SWIFT, senão a Europa congela. E é através desse banco e também do Citigroup nos Estados Unidos que nós estamos fazendo pagamento dos fertilizantes russos, para lembrar que a Rússia e a China, os dois juntos, fornecem 40% dos fertilizantes importados pelo Brasil, as quais o Brasil importa 85% de sua demanda. Muito obrigada pelos dados aqui, consolidando os argumentos. Muito interessante, Kogo. Williams, diga pra gente, com Laninha a gente vai ter atraso na chegada das chuvas plantadeiras para a próxima safra de verão. Nosso tempo está passando rápido, a gente ainda tem novidades para vocês. Gostaria de ouvi-lo, Williams. Vamos lá, essa é uma informação muito importante, que é justamente porque nós estaríamos entrando no terceiro ano seguido com uma condição de Laninha atuando aqui sobre o Brasil, né? Precisamos dizer o impacto negativo que isso tem, né? A diferença é que o ano passado, por exemplo, na região sul, nós tivemos chuva em setembro e outubro. O problema maior para esse ano 2022 é que os modelos para esse ano não estão indicando essa condição de chuva para setembro e outubro, justamente antes aí do período aí mais úmido, que seria a partir de dezembro, né? Então, você tem uma condição onde justamente essa ausência de chuva, além de prejudicar o sul do Brasil pelo terceiro ano consecutivo, vai trazer também consequências nos nossos países vizinhos, né? A Argentina, Uruguai, Paraguai também sofre com essa condição aí, por conta do fenômeno Laninha, atrasando de fato o início do período úmido. Esse é o ponto importante. A Laninha, climatologicamente, ela traz um atraso para o início do período úmido aqui, especialmente para o centro-sul do país. E terceiro ano consecutivo realmente seria uma condição bastante preocupante aqui para o Brasil. Vale lembrar, viu, Kelly, você falou agora há pouco que nós estamos aí com uma porcentagem de cerca de 60 e poucos % para a Laninha nesse trimestre, mas se nós formos analisar justamente as probabilidades até o final do ano, essa probabilidade ela se mantém acima dos 55% e condição de El Niño lá embaixo. Então ainda há uma grande chance de nós sermos fortemente impactados aí na próxima safra, ainda com uma condição de Laninha aqui no Brasil. Obrigada, Williams. Eu volto com vocês já. Porque nesta semana a Petrobras retomou as discussões da venda da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, após o cancelamento das negociações de venda com o grupo russo Acron. O governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, em entrevista exclusiva ao Hora H do Agro, pediu a antecipação da divulgação do edital para este semestre, em uma reunião que teve com o presidente da estatal. Vamos ver. Eu acho que após a assinatura do contrato, se a gente conseguir
finalizar todas essas tratativas no ano de 2022, eu acredito que dentro de 1 ano e meio, nós podemos dizer, pós assinatura de contratos e finalização das transações comerciais, eu acho que nós podemos concretizar a fábrica e aí sim passar a ser, vamos dizer, produtor de fertilizantes nitrogenados. Então eu acredito que isso seria, vamos dizer, concretizado o negócio em 2022, segundo semestre de 2024, eu acredito que Mato Grosso do Sul poderia ser produtor desses fertilizantes na planta de Três Lagoas. Após a conclusão das obras na planta, a expectativa é de produção de 2.300.000 toneladas de fertilizantes nitrogenados na unidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Vamos à última rodada. Gostaria então de chamar os nossos convidados para uma consideração final. Roberto Rodrigues, 1 minutinho para você. A expectativa é que o Brasil consiga diminuir a dependência de fertilizantes importados. Em quanto tempo você acredita que isso pode acontecer? Pegando o gancho dessa situação da unidade de fertilizantes da Petrobras em Mato Grosso do Sul. Estamos sem o áudio do Roberto? Vamos verificar. Acho que agora sim. Desculpe. Isso é raro, mas acontece sempre. Bom, mas vamos lá na sua pergunta, Kellen. Realmente, o plano que o governo fez de fertilizantes para o futuro mostra o seguinte: a redução da dependência vai acontecer em 20 anos, 25 anos. Não antes do que isso aí. Redução significativa. De 10% não é reduzir metade da dependência, 20 a 25 anos. Então, esse é o tema que está mais ou menos imaginado. Só que a verdade é que o Brasil é muito ágil. Então, essa posição do governador do Mato Grosso do Sul se soma a outros temas. Já tem gente fazendo adubos orgânicos na fazenda, fazendo composto, tem gente fazendo orgânico mineral, vendo os temas de rochas. Quer dizer, o Brasil é muito ágil, criativo e resolve as suas coisas rapidamente. Então, eu acredito que entre 15 e 20 anos é o suficiente para reduzir fortemente a dependência. Mas eu queria terminar essa conversa com você, Kelly, primeiro pedindo ao William falar sobre cana-de-açúcar. Nós estamos no comecinho da safra de cana, não morremos nem 10% da safra brasileira, e essa região de cana, que é Piracicaba, Ribeirão Preto, Jaú, toda essa área grande de São Paulo, queria saber a tua ideia, William, o que vai acontecer na área de cana. Mas eu queria falar para vocês todos, Kelly, particularmente para você, eu tenho visitado as feiras agrícolas esse ano no Brasil. Fui a Grishow, fui a Luca do Rio Verde, fui a semana passada a Agrotinhos lá em Palmas. É impressionante o que a gente enxerga em termos de tecnologia, inovação, e em termos de entusiasmo dos produtores, das empresas que fornecem equipamentos para o agronegócio brasileiro. Nós estamos na frente do mundo em termos tecnológicos, com máquinas agrícolas moderníssimas, equipamentos de precisão absoluta, toda essa questão ligada à digitalização e conectividade vem vindo com uma força espetacular e rápido, hoje pressa, e com uma característica: quem mexe com isso é jovem. Então nós estamos tendo um rejuvenescimento da gestão rural no Brasil, que é na contramão do mundo. O mundo todo está envelhecendo, nós estamos rejuvenescendo. Então é uma confiança na agricultura, no produtor rural brasileiro enorme. Esse herói brasileiro que trabalha nessas feiras, com tudo contra, com dificuldade de custo de produção, com falta de crédito no plano de safra aprovar, tudo difícil, o produtor rural está acreditando, investindo e realizando feiras com resultados muito acima do que os próprios expositores esperavam. Então, viva o agro brasileiro e viva o produtor rural brasileiro, viu, Câmara? Muito bom, muito obrigada, Roberto, por estar conosco. Carlos Cogo, 1 minutinho para você, para a gente encerrar, e depois eu me despeço de todos. Muita gente me chama de otimista às vezes quando eu falo sobre o agro brasileiro. Eu não me considero assim, me considero realista. Você convive comigo há muito tempo, o Roberto acho que também. Eu sou meramente realista. O produtor brasileiro ele está completamente, totalmente convicto do que ele tem para fazer. Ele sabe o que fazer, ele vai fazer uma grande safra, ele vai usar a tecnologia. Ele já sabe que está caminhando rumo à liderança global de exportação, para depois buscar a liderança global de produção também. Isso é caminho, é uma reta sem volta.
A curva brasileira, ela é impressionante, nós estamos crescendo em produção de grãos 5,5% ao ano, a taxa real. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum no planeta, e isso, imagina que nós estamos num cenário de guerra, taxa de juro alta, todos esses contratempos possíveis aí, e nós vamos ver um produtor produzindo uma safra recorde novamente. Muito obrigada, Carlos Cogo, muito obrigada pela presença. E, Williams, você precisa responder a pergunta do Roberto. Sem dúvida alguma, com muito prazer com o senhor Roberto. Só complementando o que ele disse aí, eu sou extremamente por dentro, assim, a favor da tecnologia, né, e essa questão da agricultura 4.0 realmente está cada vez mais frequente. Eu tive o prazer aí de estar também na AgriShow, pude acompanhar essa forte retomada. Eu já vislumbrava essa situação, que quando realmente passássemos por esse período de pandemia, realmente teríamos uma forte retomada. É o que nós estamos acompanhando, né, com força total. É realmente um momento extremamente importante para o nosso agronegócio. E respondendo à pergunta, enquanto nós tivemos aquele pequeno intervalinho, eu corri aqui no meu celular, vi as últimas informações. Sabe muito bem que as informações meteorológicas, elas são muito dinâmicas, né, mudam, temos rodadas ao longo do dia. Confirmei realmente aqui com a rodada das 12 horas de hoje, confirmado tá, o frio intenso para a semana que vem, pegando o sul de Minas, inclusive, senhor Roberto, o interior aqui de São Paulo, tá? A região ali de Piracicaba, região de Cana, prevista para quarta e quinta-feira. São 2 dias onde a massa de ar polar vai se deslocar e deve pegar justamente essa situação. E rapidamente, Kellen, se me permitir falar rapidamente de mercado, que nós tínhamos uma condição aí de chuvas até junho, e como você vai ter uma condição da chuva cortando já a partir de julho cortando, e o frio sendo cada vez mais continental, isso de fato deixa o mercado um pouco mais agitado. É algo que nós estamos monitorando e vamos continuar trazendo essa informação aqui para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero especialmente agradecer a cada um de vocês. Roberto Rodrigues, volte sempre, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e embaixador especial da FAO para as cooperativas, uma grande satisfação recebê-lo. Carlos Cogo, volte sempre, sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, uma grande satisfação em recebê-lo. E você, Williams Bini, head de agronegócio da Climatempo, volte sempre também. A gente agradece demais a contribuição de vocês e todo o público da Jovem Pan News. Obrigada. E antes de encerrarmos, eu tenho um recado para você. Se você produz soja, essas informações são para você. Sabemos do desafio que é controlar as daninhas da lavoura para que as plantas se desenvolvam bem e você consiga colher bons resultados. Mas a boa notícia é que a Irrara tem disponibilizado tecnologias cada vez mais modernas que te ajudam nessa missão. Além de já possuir um portfólio completo para a cultura da soja, a Irrara acaba de lançar o herbicida Burner, que é fogo na velocidade de dessecação pré-plantio. Além disso, combate diversos tipos de daninhas e tem efeito residual inicial, sendo a melhor opção para você plantar no limpo. É a tecnologia sendo usada a favor do seu cultivo. Para saber mais sobre essa e outras soluções para a cana, acesse irrara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Irrara. Pode confiar. Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Você sabe, nós nos vemos na próxima semana. Se cuidem, fiquem bem e até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Irrara. Agricultura é a nossa vida.